Bem, eu tenho alguns visitantes nessa noite, né, que eu vou apresentar o seu pastor Mesquita, né, pela graça e misericórdia de Deus, mas eu tenho certeza assim, que Deus vai falar contigo nessa noite, né? Quinta-feira nós falamos muito sobre libertação, sobre cura, sobre restauração. Eu quero falar um pouco sobre libertação nessa noite, em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu tenho como tema assim nessa noite, livrando-se das amarras que nos deixam cativos. Vamos repetir? Livrando-se das amarras que nos deixam cativos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, verso 16. Na medida que você for encontrando, gostaria que você ficasse de pé. Lucas 13, verso 16. Quando se encontraram, diga amém. Lucas capítulo 13, perdão, verso 10, tá, irmãos? Capítulo 13, verso 10. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente já há 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe pôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, e venha para ser curado nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher é uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha preso por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que o aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Sabemos que o Senhor é o Deus que está no controle das nossas vidas, está no controle de todas as coisas. Possamos nessa noite entender porque vivemos várias vezes em amarras, porque vivemos totalmente presos ao nosso passado. Que nessa noite, Pai, possamos ser libertos para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu peço, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a Ti. Amém? Pode ser sentado com glória a Deus bem alto. Aleluia. Então diz, né? Livrando-se das amarras que nos deixam cativos. Irmãos, eu gostaria que a igreja estivesse muito cheia, mas Deus está no controle de todas as coisas. Talvez seja para a gente, para nós que estamos aqui nessa noite. E o que é cativeiro, né? Nós temos que entender a definição de cativo ou de cativeiro. De cativeiros espirituais. São locais espirituais onde demônios aprisionam fragmentos da nossa alma, impedindo que o sucesso nos alcance em várias áreas das nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu estou dizendo assim: Senhor, eu quero ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo na minha vida. Amém? Amém? Amém. Só que não é bem desse jeito que funciona, meu irmão. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu venho com uma carga negativa, uma bagagem negativa da velha criatura. Seja pecado não revelado, seja vícios, seja mentira, ou N coisas. E eu trago isso junto comigo. E muitas vezes eu penso que só porque eu entreguei a minha vida a Cristo, porque eu sento no banco de uma igreja, ou porque eu toco, porque eu canto, ou porque prego, eu estou totalmente liberto. E é uma grande, mentira, vamos falar assim, ou inverdade. Porque na verdade,
O processo de libertação ele tem que ser gradativo na vida da pessoa. Ele tem que ser aos poucos. E aos poucos nós vamos nos libertando. Um dos macetes para a gente se libertar é através da verdade da palavra. Porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E o que é a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E aí, meu irmão, muitas vezes você prega, você jejua, você fala para a igreja, você ministra, canta louvor, você chora, se arrepia, sente um bocado de coisa gostosa, mas não tem uma mudança na tua vida. É porque a palavra ela ainda não entrou dentro de você. Então a palavra ela não está te impactando ainda. Não sei se vocês já repararam que durante o louvor é muito gostoso. Você levanta a mão, o ministro do louvor fala assim: vamos bater palma agora, todo mundo bate. Agora vamos dançar, todo mundo dança. Não é gostoso? Quando chega no momento da palavra, o que acontece com a gente? Começa a dar uma agonia. Eu quero ir no banheiro, eu quero levantar, eu tenho vontade de urinar, eu tenho vontade de conversar com o meu irmão, eu tenho várias vontades. Quando já observaram isso, diga amém. Amém. E isso aí, por que nós sentimos isso, pastor? Porque na verdade, a verdade, ela quer entrar em você e você não quer permitir que a verdade te liberte. Amém? Amém? Amém. Fala para o irmão: conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Então, 3 partes do meu corpo, ela precisa se libertar. A primeira parte, vou repetir: corpo. A segunda, alma. E a terceira, espírito. Então o corpo, alma e espírito, ele precisa ser liberto. E uma das coisas que precisa ser mais liberto dentro de nós é algo chamado alma. A nossa alma precisa ser totalmente curada. Hoje dentro das igrejas, meu irmão, existe um grande problema que as pessoas estão com a alma totalmente machucada, estão totalmente feridas. E aí nós pastores, nós somos o culpado, tá? Toda a culpa que acontece na igreja é do pastor, tá, irmão? O pastor é o cara, tá? Porque nós colocamos ali pessoas para trabalhar, ali pessoas para ministrar, porque a gente acha que a pessoa tem que servir para ser curada. E como eu ministrei recentemente, a pessoa ela tem que ser, na verdade, o quê? Curada para servir. Mas aí você tem algumas estratégias: não, vou colocar para trabalhar, porque está meio doente, vou colocar, meu irmão, doente não cura de doente. Isso um cara lá vai te visitar todo doente, engessado, todo torto, aí vem aqui orar pela coluna. Você não vira, rapaz. Ora por você primeiro. Nessa linha, a Sabia estava doente esses dias, já pensou? Porque o caráter tinha tudo quebrado, e orar por Jesus aqui. Ele está amarrado. Não é assim? Então doente não cura de doente. Porque a pessoa precisa ser curada na alma. Essa mulher, meu irmão, desse texto que nós temos aqui, as pessoas pegam muito esse texto para falar de Jesus curando o sábado, eu não me pego nisso aqui. Eu me pego na batalha espiritual quando eu leio esse texto. Essa mulher, trazendo para o século XXI, ela era uma crente. Fala para o irmão, ela era crente. E ela estava numa igreja. E há 18 anos que ela ouvia a palavra de Deus. Mas entrava por aqui e saía. A palavra não transformava a vida dela. A palavra não mudava a vida dela. E tem que vir Jesus para falar: ei, é endemoniada, meu irmão. Você tem problema, pô. E aí aquela mulher sai louvando ao Senhor. Vamos voltar para o século XXI de novo. Quantas vezes nós nos, sabe, eu entro dentro da igreja cheio de problema, estou pensando na conta de amanhã, estou pensando no cheque que eu passei hoje, estou pensando no meu serviço, estou pensando nisso, naquilo outro, e a palavra está entrando, mas está saindo totalmente sem conteúdo. E quantas pessoas não estão 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 30 anos, 60 anos dentro de uma igreja e não tem uma transformação? Porque são pessoas que têm a alma totalmente machucada. Pessoas que estão com a alma ali presa ao passado, irmãos. E o passado é algo que te maltrata.
Uma vez eu estava no meu escritório e chegaram 3 pastores. Não são daqui, nenhum dos 3. E chegaram lá para conversar sobre uma determinada abertura, não de uma igreja, mas de uma ONG. E começaram a conversar comigo. E um deles falou assim: pô, mas que movimento tem essa cidade? É uma cidade tão movimentada, mas tão movimentada. Eu falei: é verdade. E ele falou assim: pô, você viu a quantidade de mulher que tem nessa cidade? Um cara desse, ele precisa ser curado na alma nessa área de mulher. Porque eu entro numa cidade, tem tanta gente, eu vou observar a mulher, a minha alma está presa para a mulher. Uma vez, um pastor também conhecido, a gente batendo papo, ele falou assim: poxa, eu não entendo, tem pessoa que jejua e vai para a praia. Qual o problema de eu jejuar e ir para a praia? Então não posso ver ninguém de sunga, ninguém de biquíni. Quantos estão entendendo? Fala o teu irmão: cura? Não. Pessoas que estão com a sua alma cativa lá no passado, naquela velha criatura ainda, seja na área sexual, seja na bebida, seja na prostituição, seja no que for, meu irmão, mas ele está preso. E aí vem para dentro da igreja e não sabe que está preso, mas em qualquer situação acaba voltando para aquela velha criatura. Porque o diabo, meu irmão, ele é muito astuto. O diabo ele é malandro. O diabo ele tem jogo de cintura. E o crente ele se acha muito espiritual, achando que Satanás desistiu dele. Ele confessou Jesus, ele se batizou, ele ceia, ele canta, ele bate até palma dentro da igreja, fala em línguas. Mas o diabo conhece a fraqueza dele. Fala para o teu irmão: Satanás conhece a tua fraqueza. Ele conhece a nossa fraqueza, meu irmão. Tem pastor que não gosta de falar do diabo. Aquela igreja só fala do diabo. Meu irmão, o diabo existe, tem que falar dele. Para ele ver que existe uma autoridade sobre as nossas vidas para pisar na cabeça dele. Glória a Deus. Porque como é que eu vou esquecer do meu inimigo? Se meu inimigo não esquece de mim? Amém? Ele não esquece de ti, irmãos. Mas que o diabo, eu vou dar um tempo lá na igreja Batista Belial, pastor lá fala de batalha espiritual, sabe? Pastor ora, fala em língua, sapateia. Não, vou dar um tempo. Não nada, meu irmão. Ele está babando. A palavra dele diz assim: que ele está o quê? Furioso, né? Como? Doido? Para estragar. Sacode, dá uma sacudida, gosta do tempo, fala assim: não, começa a vigiar, cara. Começa a vigiar, fica esperto. Né? Você que trabalha com mulher, meu irmão, vigia nessa área. Você que trabalha com muito homem, mulher, vigia nessa área. Eu até brinco, né? O cara na empresa dele, ele atende o telefone de uma forma charmosa, né? Alô? Na casa ele é um cavalo gospel. Mas na empresa dele, alô? Então nós temos que começar a vigiar nessas áreas em todo sentido. Porque o inimigo está aí para destruir, meu irmão. E a Bíblia diz assim: que ele veio para matar, roubar e destruir. E eu sou ousado o suficiente para falar que esse matar não é te matar fisicamente, que ele não tem autoridade para isso, mas para te matar espiritualmente. E aí nós entregamos o nosso ministério, porque a função de Satanás é querer tirar a unção que existe sobre a tua vida. E eu vou te contar um segredo como pastor, meu irmão. Só você tem a liberdade de permitir tirar a unção que existe sobre você. Amém? Amém? O Espírito do Senhor, diz a palavra de Deus, o Espírito do Senhor está sobre, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Meu irmão, existe uma bomba atômica sobre o teu ministério. Aleluia. No sentido para impactar uma nação. Glória a Deus.
E o diabo também sabe disso. Os demônios dele também sabem disso. E ele vai trabalhar em que área da tua vida? Na área onde você tem fraqueza, seja dinheiro, seja, na verdade, na área de mulher, o sexo, na televisão, de ver determinados filmes. Então ele vai trabalhando uma certa... Eu sou do tempo do MSN. A primeira vez que eu vi o tal de MSN, que eu acho que nem existe mais, né? Fui entrar lá, me aparece uma mulher: você quer me conhecer? Você sai fora, cara, ele vai te conhecer, meu. E aparecia lá, não sei quem lembra disso aí, apareceu para mim. E você clica lá, você vai conhecer a pessoa. E quantos crentes já não clicaram lá para conhecer aquela pessoa? Curiosidade. Fala, irmão, curiosidade. Curiosidade. Mata o curioso. Mata o curioso. Curiosidade, meu irmão. Davi, de ser curioso, ele acabou com o ministério dele. Ele foi se relacionar com Betseba. Destruiu o ministério dele, meu irmão. Ali começou totalmente a desgraça da vida. Se não tivesse Natan para falar com ele, sabe o que ia acontecer? Ele ia enrustir, meu irmão. Ele ia abafar. Mas Natan pegou, confrontou Davi. E o que diz a palavra? Que a espada jamais sairia da sua casa, ou da sua família, das pessoas. Quantos estão entendendo? Não tem medo não, meu irmão. É você sair daqui aprendendo em nome de Jesus. Laços de morte levam a alma ferida ao cativeiro. Irmã, vou falar para mulher, tá? Geralmente mulher tem esse sentimento. Você que namorou alguém no passado e traz esse sentimento dentro de você ainda, isso te leva cativo ao cativeiro. A tua alma começa a sentir uma angústia tão grande, e aquilo ali vai te amarrando espiritualmente, né? E vai te levando, vai te definindo, porque o teu pensamento começa a ficar condicionado àquela pessoa. Uma palavra bonita que o cara falava, uma coisa desse tipo, aí você casa com teu marido que é totalmente oposto, não fala essas coisas comigo. E aí o teu sentimento, ele automaticamente vai lá: pô, pastor, porque eu não estou convertido ainda, eu vou te dar uma má notícia, você não está convertido. Porque o meu coração está voltado para aquela pessoa. O homem também, mas a mulher, ela é mais sentimental que o homem. Eu sou no tempo que, quando a gente namorava, existiam algumas músicas que marcavam o namoro. Hoje em dia não tem mais, porque com funk ninguém vai marcar namoro de ninguém. Isso é coisa de louco. Meu tempo eram músicas que te marcavam, né? Mas hoje não. É por isso que essa geração não consegue amar, irmãos. Um funk, o cara nunca vai se apaixonar por funk. Um rap, pior ainda. Não tem jeito, cara. Mas quem é mais antigo lembra. Existia, sabe, as músicas lentas, né? Que nós chamamos, né? O pessoal mais antigo lembra. Aí eu só sei porque eu li uma história há muito tempo. Mas coisas que te condicionam o passado. Você já ouviu falar de coração partido? Existem situações que quebrando nossa alma de maneira tão cruel que permite demônios se aproximarem de nós e levarem nossas almas ao cativeiro. Situações. Você viu aquele cara bonito na internet e fala: poxa, mas meu marido hoje não está mais desse jeito. O tempo levou. Não é mais a mesma coisa. Mas eu vejo, cara, aí você vai na padaria, fala o padeiro bonitão lá, né? Oi, tudo bem? Ou bom dia. O teu coração já para. E vice-versa também. Aconteceu uma coisa, algo, né? E eu fui comprar um alcatra num determinado açougue. E eu vi um cara, ele é crente também. Algumas pessoas conhecem ele aqui. Não é fofoca, pega o contando. E eu vi esse cara muito alegre com essa irmã. O que é, Michel? Sabe o que eu estou falando?
E aí esse cara todo alegre querendo o açougue. E quando ele me viu, ele falou: pastor, tudo bem? Ele não é membro da igreja, né, irmão? Fica bem baixo, fofoqueiro. Fica bem, senão. Aleluia, o Senhor me revela, não traz revelação. Não é membro da igreja. E aí ele: pô, pastor, tudo bem? Quando a açougueira, eu nem sabia que existia açougueira. Quando a açougueira falou: pô, sabe o senhor é pastor? Eu falei: senhor, pastor, você está numa carne de primeira. Eu falei: amém, irmão. Olha, ela é sua namorada? Não, pastor, minha amiga, aleluia. Na campanha dos 12 dias, eu vou pregar numa determinada igreja. Quem eu vejo de mão dada? Os dois. Tudo começou com um pedaço de carne. Por que eu falo isso? A situação, no momento, leva. Talvez o cara fosse todo dia me comprar 200 gramas de carne, só para ver a moça, só para conversar com a moça. Eu espero que ambos sejam, ou eram, sei lá, os solteiros. Mas acontece com casados, irmãos. Quantos já tiveram de caminho? Existem vínculos melosos, relações que aprisionam nossa mente, vontade e emoção de tal forma que nos permite diferenciar o nosso desejo dos outros, e assim nos esquecemos de que para alcançar a satisfação própria é tão apreciada a paz e vital, que reconhecemos a importância e prioridade que temos que dar nas nossas vidas. O que eu quero falar com isso? Que na verdade a Bíblia diz assim, que o Deus de paz fará o quê? Esmagará Satanás. Então, meu irmão, eu, homem mesquita, esquece o pastor. O pastor acha que é anjo, né? O pastor acha que ele tem uma aula aqui, ele é bonitinho. O pastor não é anjo, irmãos. Quer conhecer o pastor mesquita? Pergunta para o pastor Alex que eu sou em casa. Na igreja todo mundo fala bonito, né? Não é assim? Todo mundo fala bonito, sapateiro, de arrepio, todo mundo acha o pastor legal. Quando você achar um pastor legal, fala assim: quero conhecer a família do pastor, a esposa do pastor, os vizinhos do pastor, para ver se o pastor é legal. Amém? Aqui eu sou bem cometido branco, meu irmão. Tem pessoa que me ama, tem pessoa que me odeia. Mas graças a Deus por isso, você tem que falar. Porque tem que falar que o pastor é bacana. Não é bacana. O pastor tem defeito, o pastor ronca, o pastor, sabe, o pastor tem frieira, o pastor tem chulé. É normal, o pastor é normal, meu irmão. Amém? Você está aqui no gelo. Mas preste atenção, a paz tem que estar dentro de mim, para que eu não permita que Satanás roube a minha paz. Porque ele sabe que eu estando em paz, tem algo muito interessante acontecendo comigo. E esse interessante é para o reino. E Satanás não quer que o reino faça parte da minha vida. É por isso que você vê crente endividado, é por isso que você vê crente com problemas de finanças, emocionais, casamentos mal resolvidos, porque as pessoas não conseguem viver em paz. As pessoas até se enganam que vivem em paz, que é a falsa paz, e torna-se uma hipocrisia. E eu me torno uma pessoa aceitando aquela situação. E a pior coisa é aceitarmos a situação, porque eu passo a ser o quê? Conivente. E a pessoa conivente, ela é covarde. Tem uma frase que diz: o maior inimigo da liberdade individual é o próprio indivíduo. Vamos repetir? O maior inimigo da liberdade individual é o próprio indivíduo. O maior inimigo que pode se levantar contra você é você mesmo. Porque eu, como pastor, eu posso ensinar, eu posso pregar, falo sobre batalha espiritual, falo sobre tudo. Mas se a palavra não entrar na tua caixola e você não colocar em prática, meu irmão e minha irmã, não adiantou nada. Não adiantou nada. Não houve transformação, não teve mudança, não teve nada. 2 Timóteo capítulo 2, verso 26, existem pessoas que estão cativas por laços feitos
pelo diabo para cumprir a sua vontade. Então, nesse capítulo diz assim: mas também o retorno é a sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprimento da sua vontade. Quando eu vivo uma vida cativa, quando eu vivo uma vida do passado, eu estou permitindo que Satanás direcione e mande na minha vida. Demônio, principado que trabalha na mente, Megueresh. E aí a tua mente começa a ficar cativa, você começa a ficar preso às coisas do passado. Aí você não pode ver um antigo namorado, uma antiga namorada, uma música do passado, e o teu coração começa a palpitar muito mais forte, porque você nunca teve uma pessoa a ponto de abrir o teu coração e falar: eu tenho uma fraqueza nessa área, eu tenho uma fraqueza nessa outra área, cuida de mim, me ajuda. E aí você vai se sentindo o quê? O super gospel, né? Quando você vê, você cai. Quando você vê, você chegou no fundo do poço. E aí a sociedade começa a te julgar, começa a te isolar, a te discriminar, começa a te massacrar. E para você reerguer, é quase que zero de possibilidade. Quantos tem? Irmãos, cadê o Vini? O Vini está ali. O Vini é bombeiro, né? Quando o cara está morrendo afogado, qual a primeira coisa que ele faz? Levantar as mãos, né? E pedir o quê? Socorro. Fala para o teu irmão, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. De pedir socorro. Aleluia. Irmãos, um dia que eu balançar em qualquer área, eu vou pedir socorro. Seja para a pastora, minha esposa, seja para a igreja, seja para a minha liderança, eu não tenho vergonha nenhuma. Porque eu pedindo socorro, sabe o que eu estou declarando com meus lábios? Eu quero viver ainda. Aleluia. E é isso que as pessoas não entendem na vida espiritual. E é por isso que as pessoas elas correm na vida espiritual. Uma vez um argentino, ele ministrando para a gente, ele comentou que o pior exército que existia era o exército de Cristo. Porque na verdade o povo de Deus é aquele que dá o tiro de misericórdia na vida do crente. Nós não aceitamos em primeiro lugar porque ele era argentino. E em segundo lugar, porque a gente não quer aceitar essas coisas. Mas se você for pegar todos os fatos, você vai ver que o povo de Deus tem uma pistola gospel mesmo, meu irmão, que mata as pessoas. Mas nós estamos aqui para te levantar, irmão Jesus. Porque quando eu me sentir ferido, meu irmão, saiba que eu e minha família nós temos capacidade e humildade o suficiente para procurar ajuda. Eu não tenho vergonha nenhuma, meu irmão. E eu estou casado com a Léia há 33 anos, há 32, né? Eu a conheço o suficiente. Eu creio que ela também não vai ter vergonha nenhuma. Amém? O salmista também, irmãos, ele viu que esses laços se aproximavam muito dele. É por isso que no Salmo 116, no verso 3 e 4, ele diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderam de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a minha alma. O maior problema, eu volto a repetir, está na minha alma. Os cientistas já conseguiram provar que o câncer é falta de liberar o quê? Perdão. Perdão. E quantos crentes magoados existem dentro da igreja? Quantos crentes com o coração ali amarrado está dentro da igreja?
E você descobre isso quando nós cantamos aquela música. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Aí você vê um Cláudio virar a cara do outro. Parece o Cláudio Terró dançando, né? Começa a fazer assim. Aí parece que o cara está entrando no movimento espiritual, mas na verdade ele não quer olhar na cara do outro crente, porque o coração dele não foi transformado. O coração dele ainda não foi impactado pela presença de Deus. O coração dele ainda não está cheio do Espírito Santo de Deus. E aí ele tem raiva, e ele vai ficando doente, e aí ele vai ficando enfermo, e vai pegando. E não é a Bíblia que diz, são os cientistas que dizem que a falta de perdão é prejudicial à saúde. Quantos estão entendendo de amém? Amém. Fala o tempo, começa a liberar perdão a partir de hoje. Pastor, mas aquela pessoa não está com nada. Deixa ela não estar com nada, meu irmão. Deixa ela não estar com nada. É problema dela. Um dia ela vai congregar contigo. Deixa. Mas você tem que liberar para a tua alma não ficar presa, não ficar cativa. Essa mulher, a Bíblia não fala, mas essa mulher, ela devia estar cheia de problema na alma, meu irmão. Imagina uma pessoa de 18 anos. 18 anos. Sabe o que é 18 anos? A pessoa está ali. E quantos crentes nós não conhecemos que o cara não tem bom caráter, o cara não baita sacana, o cara é mentiroso, e muitos pastores apoiam às vezes para não ter problema. Quantos e quantos não tem? Pessoas que estão com problema na alma, que precisam ter algo que confrontada, meu irmão. Alma complicada. Quantos querem ser ligados nessa noite? Amém. Eu quero cada dia, meu irmão. Quero cada dia. Não é pecado não você um dia pegou me sujar e você correu atrás para lutar. Não é pecado. Você, às vezes esse cara se enrolou numa conta. Mas vai lá. Eu quero resolver essa situação. Quero limpar o meu nome. Quero resolver situações. Mas não, eu começo a me esconder, irmãos. Eu começo. E vai passar ano. Eu tenho escritório até caduca, irmãos. Depois de 5 anos, mas no mundo espiritual tem peso. No mundo espiritual tem uma consequência. E o diabo, ele é igual o pica-pau. Já viu aquele pica-pau da perna grossa, que é meio encapetado, né? Que é orludo? Ele vai acordar você de madrugada e vai falar: você tem um débito. E você não sanou porque você não quis. E ele fica. Uma pessoa em cativeiro tem dificuldade de romper em algumas áreas distintas na sua vida. Áreas, eu quero que você repita comigo, irmãos: sentimental, financeira, emocional, ministerial, de relacionamentos, de saúde e na área sexual. São áreas que as pessoas elas precisam destruir esse demônio que vem as seguindo durante o período. Área sentimental. Às vezes a moça ou o cara se separou e tem aquela raiva, né, da pessoa, tem aquele gosto no coração. E às vezes não era nem crente ainda, meu irmão. Ainda traz aquele negócio que ela não vai ver os filhos e isso, aquilo e outro. Eu sou totalmente contra a separação. Eu sou um pastor, eu sou totalmente contra. Mas separar, vamos fazer o quê? Vou matar a pessoa? Não, irmãos. Vamos reerguer novamente a pessoa. Vamos reconhecer novamente a pessoa. Porque eu não sou juiz. Eu não tenho matéria na minha mão, meu irmão. A minha função é te ajudar. A minha função é dar a mão para ti e falar: vem. Glória a Deus.
estou entendendo, irmãos. Amém. Eu não quero saber se o cara foi traficante, se o cara roubou, o cara estudou. Não quero saber de nada. Eu quero saber que ele deve ser reintegrado novamente no corpo de Cristo. Aleluia. Isso que é fundamental, irmão. Isso que é importante para a igreja. Ah, pastor, mas ele foi sacana. Ela foi isso, foi aquilo outro. Não interessa. A Bíblia diz assim: que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma. Pastor, então quem condena? Satanás. Porque se eu dou brecha, ele tem legalidade sobre a minha vida. E legalidade sobre a minha vida, meu irmão, ele chega para Deus e fala assim: olha, está pisando a bola, eu posso fazer o que eu quero com ele. Não está reto, não é obediente. E aí você dá uma carta branca a Satanás para pintar o sete. Seja crente, seja pastor, seja diácono, seja presbítero, seja lá quem for, vice-papa, agora tem patriarca também, tudo envolvido. Vale tudo, meu irmão. Capeta vai degustar e vai bagunçar. Amém? Eu gosto quando diminui a bem, sabia, irmãos? Ele está te machucando. Gosto mesmo. Porque hoje é para nós sermos libertos em nome de Jesus. Aleluia. Sentimental, financeiramente, emocional, ministerial, relacionamento, saúde e sexo. Irmãos, hoje tem pessoa que está psicopata pelo sexo. E hoje não é mais sexo, hoje é a luxúria. O que é luxúria? As moças aí que passam na televisão aí sabe, de fio dental, com sutiã aqui marcando, os homens aí mostrando a barriga do tanquinho, e essa geração, meu irmão, isso é luxúria. E crente também caindo nessa. Eu não vejo crente, não vejo nenhum problema crente fazer uma academia, não vejo problema nenhum. Se é para o teu bem-estar, amém. Mas se é para adorar o teu corpo, se liga, meu irmão. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Não vejo problema, não, acho legal. Eu tenho até vontade de fazer academia. Não vejo problema. Mas para quê? Pô, sabe, saúde? Estou com 120 quilos. Os petistas dizem que eu estou com 123. 120. 120 quilos. É peso a peça, irmão. E faz mal. Vou calçar um sapato e ir dar impulso. Só acontece comigo. Igual a gangorra. Depois que encaixa, camisa de botão, sufoco, meu irmão. Se sentar, pode volta com um tiro, igual um 22. Complicado, meu irmão. Preciso. Mas para quê? Para ficar forte? É saúde, irmãos. Não é problema ir na academia. Mas quando você começa a olhar para o espelho e começa a meter o teu bracinho assim, para o irmão, vigia, cara. Porque aí você já está sendo objeto de adoração. E as pessoas começam a te olhar. E aquilo ali vai instigar, meu irmão, a velha criatura. E aí você vai se sentir a super poderosa ou super poderoso. Você já viu um homem comprar um shortão bem largo do número do pastor Desquita XL para ir numa academia? Já viu? É raro. Uma moça comprar aquele shortão grandão assim, de jogador de basquete para ir na academia? Raramente. Por quê? Porque nós precisamos adorar o nosso corpo. Mas quando você for, saiba que você é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Cara, se você soubesse como Deus te olha, não faz ideia. Isso é importante para Deus. Isso é importante para Deus. É importante para Deus. Ei, agora tem que falar assim: você é uma joia rara para Deus. Sabe o que é uma joia rara, irmãos? É algo muito difícil de se ver. A joia rara é algo muito difícil de se ver, algo que você vê, os teus olhos brilham diferente. É dessa forma que o Senhor nos vê. É dessa forma. É por isso que Ele deu o seu único filho pela minha vida e pela tua vida. Aleluia. E Ele jamais pega Satanás no espaço de cavalo, porque
Porque quando eu era espírita, meu irmão, eu ouvia a pessoa falar: ah, você é cavalo de fulano, você é cavalo de Beltrano. Eu era doido para ser um burro também. Verdade, cara. Ah, não, é cavalo de fulano, de Zé Pilintra, de fulano de tal, de Maria Padilha, e todo mundo era um prazer. E o Senhor nos coloca como um cavalo. Sabe como ele me chama? De águia. Aleluia. Sabe como nós somos vistos? Fazemos parte da tribo de Judá. Aleluia. Dá para imaginar, cara? Imaginar? E lá você é cavalo de um demônio. Zé Pilintra, tranca-rua. Qual o nome dos capetas, meu irmão? Boiadeiro. E o Senhor te chama de filho. Aleluia. Fala pro teu irmão, tu não é fraco não, meu irmão. Se liga que tu não é fraco, cara. Existem diversos cativeiros encontrados na Bíblia. O primeiro cativeiro, irmãos, é o cativeiro da escuridão e trevas. Está lá no livro de Salmos, capítulo 107, verso 10, 12, onde o salmista diz: os que assentarem nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e infernos, os terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhe abateram com trabalhos do coração, caíram e não houve quem os socorresse. Olha que interessante, irmãos. O Senhor nos chama e aí eu sou desobediente à palavra dele. Está calor hoje? Amém. Não está quente? Não é que se importar? Irmão, quando no calor, sente um negócio estranho, cara. Vocês não fazem ideia. Eu fico com camisa e o pescoço transpira e a testa de toda molhada. O corpo é pior do que o mar. Eu te garanto isso. Mas quando você senta ali para ouvir a palavra, independente do calor, do frio, da chuva e não sei o que, sabe o que está acontecendo? Você está se alimentando, você está se tornando muito mais sábio do que as outras pessoas. Hoje de manhã cedo eu estava lendo o livro Eclesiastes, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, ele estava falando da sabedoria que ele pediu para Deus, e ele até cobrando nesse capítulo 1 e 2. Eu falei, meu Deus do céu, o Senhor está no controle de todas as coisas, e a Bíblia diz assim que tudo eu tenho que dar graça, então mesmo no calor, eu tenho que glorificar e agradecer o nome do Senhor. Aleluia! Você entendeu, cara? Ah, pastor, tem calor. Ah, obrigado, meu irmão. No céu não sei se tem lenço mais. Presta bem atenção, meu irmão. Olha que coisa interessante. E eu fico preso. Ah, porque está calor. Vocês lembram quando nós éramos a velha criatura e nós íamos no baile? Vai não tinha ar-condicionado? Não. Tinha? Não. Eu não lembro. Pulei carnaval, eu pulava a matinê e a noite, irmão. Não tinha. Tinha uma corda lá para dividir os marmanjos das crianças. Eu sou do tempo que usava toalhinha no pescoço. Não tinha ar-condicionado. E quando acabava o carnaval, sabe o que fazia? Eu quero que um dia, quando estiver finalizando o culto da igreja, eu quero ver um dia assim chegar em nome de Jesus. Mas eu queria ficar agoniado, né? Teu BBB. Eu comprei o pacote, eu disse, pastor Gordo está fazendo, eu peguei o pacote. Tu vai ligar a tua televisão do BBB hoje, sabe quem vai fazer com a tua televisão? Aleluia! Se falar misericórdia, vai explodir 2 vezes, eu estou ventilador vai queimar do meu liga a tua televisão hoje para tu ver, faz um teste. Amém? Pastor, mas é tão legal. A tua alma está presa ainda à velha
Quantos estão entendendo? Amém. Amém? Ah, pastor, eu vou repreender essa maldição de queimar minha televisão. Não vai repreender, não, a autoridade sobre a minha vida. Mas você explica lá hoje. Vai devagarzinho. Quando a esposa for dormir, principalmente os homens que gostam, e liga, tu vai fazer. Teu cabelo vai ficar igual do negreteiro. Lugares de escuridão e trevas, poços de lama e de perdição. Está lá no livro de Jó, capítulo 40, verso 1 ao 3, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, tirou-me de um poço de perdição. Preste atenção, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés, ou melhor, firmou os meus passos, e pôs os meus lábios um novo cântico. Preste atenção aqui para mim. Quando eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu posso estar andando no vale da sombra da morte, que nada me toca. Alguém está dizendo? Salmo 23. Sabe quando Davi escreveu esse salmo? Quando seu filho estava se levantando contra ele. Naquele exato momento ele começou a escrever Salmo 23. E aqui João fala: esperei com paciência no Senhor. Olha que gostoso, meu irmão. Você que é jovem, você que namora, né? Para, meu irmão, de querer passar a mão no seio da tua namorada, cara. Para, meu irmão. Ah, pastor, mas a minha mão, rapaz, não tem derrame, tua mão balança, cara. Vai devagar, meu irmão. Calma, com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando eu sou paciente, quando eu estou posicionado, Ele me ouve. E quem ouve, sempre responde. Por isso que ele diz: tirou-me de um poço de perdição, colocou-me meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e pôs nos meus lábios um novo cântico. Nessa noite você vai sair daqui com um novo cântico, meu irmão. Aleluia! Um novo cântico, mas em todo sentido. Sabe por quê? O passado vai cair por terra hoje. Pega o teu passado e traga como experiência para a tua vida, não para trazê-lo como recordação. Amém? Também existe cativeiros de profundezas de águas. O salmista também fala lá, Salmo 69, né? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado no profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar o meu Deus. O que é isso, pastor? Crente desobediente. Hoje eu falei para minha esposa, né? Quem já foi católico um dia, e quem é mais um pouquinho velho, lembra do que os mais antigos falavam. Quando chovia, fazia o quê? Só lembra de Santa Bárbara quando ronca a trovoada, né? Assim, alguém lembra desse ditado? Esse cara aqui, meu irmão, quando a batata estava pegando, e Senhor, olha para mim agora, eu fui tão bondoso, e agora, meu irmão, já era. E sabe o que está acontecendo com a igreja? Nós estamos vivendo 45 do segundo tempo, e não vai ter prorrogação. Se eu não estiver alinhado, meu irmão, se eu não estiver posicionado, tocou a trombeta até o fim. E não adianta, dá tempo, não dá tempo não, meu irmão. Por quê? Não tem uma criança ali, só a filha do cara ali. Só ela, meu irmão. Se toca a trombeta, está em pecado, vai também. Que é criança. Passou de 7 anos, meu irmão, já sabe o que é certo e o que é errado. Tem que fazer o teu filho confessar Jesus. Abaixo de 7 está no lucro. Passou de 7, meu irmão, já era. Mas por que é isso? A Bíblia fala da idade do conhecimento. E os estudiosos dizem que conhecimento você adquire com 7 anos de idade. É por isso que a criança entra com 7 anos de idade no colégio. Apesar que hoje os pais querem colocar com 2 anos, jogar a criança no colégio com 2 anos. Mas é com 7 anos.
vai para o primeiro ano do colégio. Aí é a idade que a criança vai começar a ter definição. Eu sei que os pais trabalham, eu sei que tudo isso, nós estamos no século XXI, a situação. Não me condene, por favor, em nome de Jesus. Tá? Eu também coloquei meu filho quando era um pouquinho mais novo no colégio, porque é outra vivência. Mas a criança não adianta. Teu filho vai brincar de furar o olho do outro com lápis, vai pegar uma tesoura sem ponta dele do calor, botar a sobrancelha, mostrar o olho que botou se não faz memória, botar a sobrancelha, faz essa loucura toda, porque é criança. Os 7 anos não faz nada disso. Os 7 anos vai aprender, vai começar a definir, começa a formar um caráter, começa a saber quem é. Quantos estão entendendo? E aí nós temos que trabalhar aqui para ter uma alma totalmente restaurada e tratada, irmãos. Em que lugar é a terra do esquecimento? Quantos não passaram pela terra do esquecimento? Ah, pastor, minha vida está tão caos. Ah, meu pai fez isso, é por isso que eu não sou ninguém. Ei, meu irmão, teu pai foi teu pai, você é você. Meu pai foi um prostituto. Meu pai é marinheiro. Depois de adulto, eu já falei isso aqui nessa igreja e volto a repetir. Já era casado, já tinha meus 2 filhos, me aparece um irmão bem mais velho que eu na minha casa. Depois de muito tempo, quando meu pai fica doente, me aparece uma irmã mais nova que eu. Falei, agora, o cara vai aparecer aqui. E nem por isso eu sou igual ao meu pai. Na glória de Deus, estou casado com a mesma mulher até hoje. E quero continuar com ela. Nós vamos viajar recentemente. A gente veio do aeroporto e falava assim: gruda aqui em mim que até a morte nos separa. Aleluia. Amém? Amém. Tem que ser assim, irmão. Até que a morte nos separa, não tem jeito. E casal que quer separar aqui, eu oro para os dois morrer. Eu oro aqui, até a morte separa. O cara fala, pastor, eu quero me separar. Então eu vou orar para os dois morrer. Pode escolher. Quem vai morrer? Aí eu Senhor, mata esse desgraçado agora. Mata. E até a morte separa. Situações que corrompem a alma e atraem os laços do cativeiro, irmãos. Existem situações, aqui que o louvor já se prepara para vir para cá. Existem situações que corrompem a nossa alma. A primeira situação que corrompe a nossa alma é a consciência do pecado não confessado. Meu irmão, o pecado não pode ser segredo de Estado. Pecado, eu preciso pegar uma pessoa, de preferência, ou o pastor, ou a pastora, ou um líder na igreja que você vê, e chega meu irmão e fala: eu preciso abrir meu coração para ti. Isso vai chegar em mim de qualquer jeito, irmãos. E nós vamos poder te ajudar. Mas se você não fala nada, depois explode. Não tem mais jeito. Uma vez o meu irmão, eu não era dessa igreja ainda, era do meu ministério, aí meu falou assim: minha filha está grávida, que benção. Eu, benção? Tua filha está grávida? Até onde eu sei, tua filha não namora. A tua filha não tem ninguém. E ela não é casada. Como que ela ficou grávida? E vem falar que é uma benção. Que benção é essa, irmãos? Benção quando está casado, está tudo bonitinho, certinho, aí é uma benção. Mas benção fora do casamento? Não existe isso, irmãos. Eu quero que você reflita comigo. Consciência de pecado não confessado. Número 2, Judas e promessa. O cara começa a namorar, ele dá o céu para a mulher, não é assim, meu irmão? Vou te dar uma vida abençoada, vou te dar um palacete. Aí o cara faz você tomar banho numa pica, ela só vê. Fala para você, vou te dar um ar-condicionado, meu. Olha, nossa casa vai ter um ar-condicionado. E compra aquele ventilador do Paraguai, que tu conta até quantas passadas ele está.
promessas. Mentira. E aí a moça, sabe o que faz? Poxa, se eu tivesse casado com fulano, aí passa o fulano de carão. Como é que fica o coração daquela pessoa? E quem é o culpado? Nós. Porque mentimos. Abre o jogo, meu irmão, você que namora. Hoje eu não consigo te dar nada. Mas se nós se posicionamos com Deus, lá na frente nós vamos ver as coisas. Aleluia! Assim, cara. Qual o problema que nós temos dentro das igrejas? Quando você vai aconselhar, é esse problema. Ah, pastor, minha vida, quando meu marido era assim, e meu marido agora é assado. Não. Uma consequência. Tem jeito. E vem a consequência, não tem jeito. Pastor, tem jeito? Tem. Porque nós servimos o fabricante. Aleluia! Se aquele vaso todo, sabe o que ele faz? Ele quebra, manda na casa do oleiro passar por uma restauração. Uma coisa linda, meu irmão. Ah, pastor, não tem mais jeito, ele dá tanto trabalho. Deus, ele gosta desse seu trabalho. Para depois trabalhar na obra dele. Número 3, laços de alma. O que é laços de alma? Você ainda está preso com sentimentos do passado. Sentimentos. Uma vez eu estava aconselhando meu irmão, pastor, eu amava tanto meu marido, mas meu marido não valia nada. E a pessoa ainda traz isso dentro do coração. Ah, meu marido não prestava, meu marido isso, meu marido aquilo outro. Meu marido, está presa, está amarrada. Aí está com 60 anos, não conseguiu casar com mais ninguém, meu irmão. O marido já morreu. Não é tudo, sabe? Ele já está chegando no estágio de petróleo, meu irmão. E ela está lá ainda, meu marido. O cara morreu já era. O cabelo já virou uma peruca, meu irmão. O cara já está no estágio de petróleo já. Meu marido, meu marido me matou, meu marido. E a pessoa vai envelhecendo. Problema na alma. Poxa, me entendendo? A Isabel aí, cadê a Isabel? Isabel, o esposo dela faleceu. Há quantos anos vai falecer? O Marcelo? Uns 20? Você vê a Isabel alegre, porque ela falou, pastor, não existe mais ninguém na minha vida. E eu estou aqui para ser o Senhor. Aleluia! Entendendo, meu irmão? Morreu. Se você quiser, você pode ter uma nova vida. Mas não escolhe ver uma tranqueira em nome de Jesus, pô. A vida reclamada, então, pastor, pode dizer que a pessoa errada. Claro, mas é burro. O burro, será? Deus te deu uma oportunidade, matou de cujo, a vida cuja. Aí casa todo do mesmo jeito. Aí sabe o que eu paro para fazer uma pequena análise de todas as coisas? Que o errado não era a pessoa, era você. Quantos estão entendendo, meu irmão? Fim de namoro ou noivado. Não tem pessoa que era noivo ou noivo. E ele separa. Eu tenho minha irmã. Eu lembro quando aquele namorado que era feio, o desgraçado era feio. Imagina que era feio, era ele. E minha irmã era bonita, agora ela era feia também. Mas ela era bonita. Bonita, era uma morena bonita, sabe? Tipo, boa, aí me casa com o cara, aí começa a namorar com o cara. O desgraçado era feio. E ele continua feio, de vez em quando eu vejo ele no comércio, ele é feio ainda. Quando a minha irmã, que esse cara, ele despojou com a minha irmã, imagina uma caveira. Era minha irmã. Eu não queria comer. Cara, quando deu sorte, que você, na verdade, o cara te dispensou, meu. O cara é feio. Aí na minha casa de novo, o cara vai mandar.
errado? São os dois. Errada é ela, meu irmão. Quantos estão entendendo? Fala pro teu irmão. Na maioria das vezes, o meu diabo que é culpado. Você que é culpado. Nós temos um perfeito em Deus colocar o pano do diabo toda hora, meu irmão. A minha alma eu não pedi para o diabo. O meu corpo eu não pedi para o diabo. O meu espírito eu não pedi para o diabo. O diabo ele é culpado das coisas. O culpado sou eu. Ah, pastor, meu marido é uma tranqueira. Você é uma tranqueira também. Porque já viu uma pessoa boa casar com uma pessoa ruim, irmão? Não existe. Não existe. Porque são polos que se encaixam. Não existe, irmão. Ou você é idêntico ou igual. Ou melhor, é igual ou pior. Mas aí você, quando vem reclamar, só vem reclamar do teu lado. É por isso que nós pastores, eu gosto de ouvir os dois lados. Quantos estão entendendo? E isso é a alma. Fala para o teu irmão, isso é a alma. E eu te provo que é um problema de alma, sabe por quê? Depois que aquele que você falava que era tranqueira, não vai da tranqueira, se posiciona na casa de Deus, se converte, aí sabe o que acontece com a mulher? Se manifesta. Aí quem era tranqueira? Era a mulher de Deus. Quantos estão entendendo? E mesmo sendo tranqueira, meu irmão, mesmo sendo feio como era meu ex-cunhado, o Senhor ele transforma. Ele muda. Desde que eu sei que está filmando também. A minha irmã toda hora, irmã, ora por mim, ora por mim. Não, ora por tudo, irmã. Porque eu não sou pai de santo. E eu não sou delivery. Pega a moto, coloca ela nas costas, vamos morar lá. Não sou delivery. Sou pastor, irmãos, que fui separado por Deus para poder te abençoar. Desde que você queira ser abençoado, porque aí entre livre-arbítrio, eu estou aqui para te ajudar, meu irmão. Desde que você queira ser ajudado. Ocultismo e pactos espirituais. O que são pactos? Relação sexual que você teve antes de entregar a tua vida a Cristo. E aí você fez um pacto de sangue durante a relação sexual. E aquilo ali é uma maldição incrível para a tua vida, meu irmão, minha irmã. E essa maldição precisa ser quebrada. Não precisa fazer despacho, não precisa fazer nada disso. É confessar o teu pecado. Drogas e alcoolismo. Ah, pastor, eu tive recentemente um lugar, eu bebia muito vinho, eu gostava de vinho. Eu tive recentemente num lugar que a primeira coisa que a pessoa te oferecia era carta de vinho. Eu estava quase com os me postando aqui, podia beber, alguém receber alguma coisa? Mas eu tenho um vinho no Senhor, irmãos. Minha esposa na Bahia, na época eu trabalhava ainda. O primeiro convite que nós recebemos no segundo dia, né? Não veio o Olodum? Irmãos, eu fui envolvido com escola de samba. Quem que foi envolvido com escola de samba que gosta de propôs do Olodum? Duvido. O cara bate muito, cara. Se eu fosse, ninguém sabia. Mas o Onipotente está olhando. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu preciso entender essas coisas. Ah, pastor, mas esse ano eu tomei um bolinho. Eu só tenho uma peituquinha. Eu não sei se é peituquinha ou um bolinho, sei lá o nome. Né? Peituca é cigarro, peituca, sei lá. Um bolinho na champanhe para romper o ano. Nós rompemos o ano ministrando a palavra. Aleluia! Nós rompemos o ano tocando chofar. Glória a Deus. Você entendeu? Ah, pastor, mas esquece o passado. 2014 pode ser diferente se você quiser. Maldições ouvidas.
Quero que você repita bem alto comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, toda maldição lançada de uma forma direta ou indireta sobre a minha vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que eu ouvi e me bloqueou no mundo espiritual, eu queimo essa maldição agora. Da primeira à quarta geração, não tem mais legalidade sobre a minha vida e sobre a minha família. Amém? amém. A pior coisa, e é o que eu ouço mais quando eu estou fazendo uma alimentação, do que o teu pai te chamava de burro, é um tapado, vê isso, vê aquilo outro. Irmão, aqui você é bênção de Deus. Aquilo que teu pai falou, ele falou na ignorância. Ignorância é a pessoa que ignora a verdade. E aí a pessoa lança, porque o teu avô lançou sobre ele, o teu bisavô lançou sobre o teu avô, e assim veio uma reação em cadeia. Aí cai em você. Teu pai se estrutura, te chama também de burro. E aí você condiciona aquilo na tua cabeça. A irmã aqui é professora, né? Eu sou de um tempo que quando o aluno não sabia matar boada, sabe o que o professor fazia? Colocava uma orelha de burro, meu irmão. Lembra disso aí? Tinha um orelhão de burro. E olha, assim para lá. E ela pedia para você passear ainda. E eu não vi ninguém ter o tal de burro. Sabe por quê? Nenhuma maldição para aquele que está em Cristo Jesus. Você está entendendo? Fala, teu irmão, orgulho. Algo que não tem dentro da igreja evangélica. Meu irmão, você vê cada crente fedido, insuportável, arrogante, prepotente, com o nariz levantado que dá raiva. Olha para o teu irmão Diogo. Fala assim, meu irmão, quando você empina o nariz, saiba que as sujeiras estão na bosta. Está vendo? Eu preciso diminuir naquele preço. Aleluia. E no meu irmão, eu tenho que olhar no olho dele. Jesus, na posição de Jesus, sabe o que ele poderia fazer? Batia assim a dele, ficava mais alto que Zaqueu. Mas não, o que ele fez? Zaqueu, pensa aí, irmão. Hoje quero ser contigo. O Senhor quer te ver nos olhos. Começa a ver o teu irmão nos olhos. Quantos estão entendendo? Mágoa. Fala para o irmão, na igreja evangélica não existe mágoa. Por que não veio no culto hoje? Eu estou magoado com o irmão que ele me deu a paz do Senhor. Irmão, teu irmão tirou os dois dentro do cisto. Como é que ele vai te dar a paz do Senhor, irmão? Aí não, meu irmão me deu a paz do Senhor. Ó, falou com todo mundo, não falou comigo. Por quê? Pessoas magoadas, pessoas com ressentimentos. Não é assim? E aí eu trago isso para a minha vida espiritual, e aí eu vou morrendo. E por último, trauma. Eu quero que você fique de pé. O trauma é algo que aconteceu no teu passado, que ainda abala o teu presente. Uma mulher que foi abusada, um homem que foi abusado, um jovem que possa mexer na intimidade, seja dele de outra mulher, e aquilo ali vai criando um trauma, e a pessoa ela cresce na defensiva. Eu não quero casar mais, eu não quero saber mais de marido, eu não quero saber mais de mulher, a minha vida vai ser de
vai. Essa maldição pode ser quebrada em nome de Jesus. Quantos crê nisso? Diga amém. Amém. Pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. A gente aconselha muita gente, eu sei que é difícil. Mas o teu casamento vai dar certo. A tua família vai dar certo. O teu esposo é uma bênção de Deus, a tua esposa é uma bênção de Deus, os teus filhos são uma bênção de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Independente se já usou droga ou se ele está usando, não interessa nada disso, não quero saber, meu irmão. Aleluia. Não quero saber de nada disso. Se ele já usou, está usando, não quero saber. Eu quero saber que na verdade o Senhor diz assim: vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, que Ele tem capacidade de te aliviar. Aleluia. É Ele, ponto final. Quem sou eu para ser juiz? Uma vez eu fui olhar para uma irmã, Deus vai te dar um casamento. Misericórdia, você não quer. Não, é isso. Por que você não quer? Deus te formou mulher para ter um homem do teu lado, um macho. Apesar que eu já não fiz macho. Um macho do teu lado. Não, mas eu não quero teu lado, teu sentimento, tenho isso. Meu irmão, misericórdia. Como é que vai multiplicar o teu povo? Porque um cavalo um dia te magoou de alguma forma? Creia no Senhor Jesus e será salvo de tua graça. Quero te convidar